Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje iremos abordar o tema delírio. O delírio é uma condição cuja principal característica é a alteração da atenção, com instalação relativamente abrupta, de horas a dias e de curta duração. Trata-se de uma situação clínica muito frequente, especialmente no ambiente hospitalar. A etiologia do delírio é geralmente multifatorial. Os fatores de risco são divididos em predisponentes, os que tornam o indivíduo mais vulnerável ao delírio, e os precipitantes, que correspondem ao fator etiológico propriamente dito. A somatória desses fatores vai aumentar a chance da ocorrência de delírio. Podemos dividir as causas de delírio em 6 grupos. 1. Encefalopatias toxicometabólicas. 2. Estressores ambientais em pacientes vulneráveis. 3. Lesões cerebrais multifocais. 4. Crises epilépticas. 5. Lesões com efeito de massa. E 6. Lesões cerebrais focais. A idade é um dos principais fatores de risco associado ao delírio, ou seja, indivíduos idosos são mais vulneráveis, principalmente aqueles com mais de 80 anos. Os fatores predisponentes são sexo masculino, demência, depressão, acidente vascular encefálico, distúrbios metabólicos, fratura ou trauma e dependência funcional. Já os fatores precipitantes são hipnóticos, narcóticos, drogas anticolinérgicas, abstinência de álcool ou drogas, sangramento intracraniano, meningite, encefalite e complicações iatrogênicas. Fisiopatologia. Os principais circuitos neurais associados ao delírio são divididos em 2 grupos. Os circuitos difusos, que envolvem as vias talâmicas e bihemisféricas, e os circuitos mais focais, que estão associados ao córtex parietal e frontal direitos. Também existe evidência de déficit colinérgico nos quadros de delírio. Esse déficit é corroborado por 3 fatos. Alguns fatores de risco para o delírio incluem situações de anormalidade metabólica ou estrutural cerebral que estão associadas a baixa atividade colinérgica. A atividade anticolinérgica sérica aumentada está associada à maior gravidade do quadro clínico e alguns relatos de casos sugerem melhora sintomática com o uso de drogas inibidoras da acetilcolinesterase. Quadro clínico. É caracterizado por alterações cognitivas e comportamentais secundárias ao déficit atencional. O nível de consciência pode estar diminuído ou pode flutuar entre sonolência e hipervigilância, porém o paciente não é capaz de manter a atenção por certo período de tempo. O déficit atencional pode ser avaliado à beira do leito por testes simples, como o teste de restrição de dígitos na ordem direta, em que o paciente vai repetir uma sequência crescente de dígitos imediatamente após o examinador. Outra maneira de avaliação é solicitar que o paciente levante a mão cada vez que ouvir a letra A numa sequência falada de letras. O discurso espontâneo geralmente é incoerente, podendo haver dificuldades em nomear objetos, pessoas ou ações, anomia. E o exame de escrita revela a grafia, e os erros de escrita incluem ilegibilidade, sentenças agramaticais e erros fonêmicos. Alterações de memória e aprendizado são muito frequentes e de graus variáveis. Um teste de fácil aplicação é o teste de evocação de 3 palavras após 3 minutos. E a presença de desorientação temporal ou espacial também é característica clínica frequente, não sendo específica para os quadros de delírio. Sintomas neuropsiquiátricos como apatia, alucinação, ilusões e delírio são comuns. E os quadros de delírio podem ser divididos em hipoativos ou hiperativos, havendo frequentemente concomitância desses 2 componentes. Os quadros predominantemente hiperativos são mais facilmente diagnosticados, pois eles apresentam mais agitação e alucinações. Já os quadros hipoativos são caracterizados por sonolência, letargia, olhar fixo, rebaixamento do nível de consciência, apatia e discurso raro ou lento. Exames complementares. É importante que todos os pacientes com estado convulsional agudo tenham os seus sinais vitais avaliados, sejam submetidos à glicemia capilar e estabilizados clinicamente. Em seguida, deve ser feita a avaliação clínica completa e devem ser feitos exames complementares de acordo com a suspeita clínica, se esta for evidente. Já a investigação etiológica deve ser ampla, uma vez que diversas doenças podem se apresentar com tal quadro clínico. A investigação laboratorial deve incluir hemograma, função renal, função hepática, função tireoidiana, eletrólitos, incluindo cálcio, glicemia, urina tipo 1, gasometria,
e devem ser solicitados eletrocardiograma e radiografia de tórax. Já os exames de neuroimagem, como tomografia computadorizada e ressonância magnética, devem ser realizados na presença de sinais localizatórios ou quando há história de trauma crânioencefálico. Os exames de análise do líquido cefalorraquidiano devem ser realizados quando há história de cefaleia e meningismo, suspeita de encefalite ou em indivíduos que não têm outro caso identificado para o quadro clínico. O uso e abuso de drogas e medicamentos devem ser interrogados. Inclusive, o uso crônico de medicamentos deve ser reavaliado como possível causa do delírio. Caso necessário, pode-se realizar rastreamento toxicológico e dosagem sérica das medicações utilizadas pelo paciente. E em caso em que a causa não for evidente, um eletroencefalograma poderá diferenciar quadros de crises não convulsivas e doenças psiquiátricas. O tratamento. A abordagem inicial deve ser feita para estabilizar clinicamente o paciente e o tratamento definitivo será feito mediante a avaliação e o tratamento da causa de base que levou ao delírio. Já o tratamento sintomático é feito na maioria das vezes com antipsicóticos. O uso de benzodiazepínicos deve ser restrito ao tratamento de delírio secundário à abstinência de álcool e o uso de inibidores da acetilcolinesterase tem sido estudado atualmente. Nós agradecemos todos que estiveram assistindo e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem nos contactar através do nosso Instagram. Muito obrigada!